A gente estava falando sobre que é a diversidade. Porque assim, é aquela história do eu sou tudo, né? Não é eu sou tudo que passou por mim, né? Eu sou um ser diverso. Exatamente. Então eu não sou igual a ninguém, embora às vezes as pessoas achem que são iguais umas às outras, mas não são. E aí a importância realmente de você se unir em torno disso. Em torno do que te faz diverso. Pode ser? Ou fraco, né? Numa sociedade que te exclui. Falando e sobre essas pessoas, forte. O que tem acontecido que eu tenho percebido? Que as pessoas, os nichos de pessoas diversas, eles têm se unido para se sentirem fortes. E aí, nessa união, eles se empoderam. Sim. Eles sentem que eles fazem parte de alguma coisa porque estão sendo excluídos. Faz sentido para eles. Exatamente. Para nós, né? Acho que eles, agora, como tem um monte desses coletivos, aí eu vou tentar, não vou tentar defender e eu vou tentar alertar até por conta disso. Porque o que eu percebi que esses coletivos parecem que estão sendo jogados um contra o outro. Lembra do lance do combinado? Lembro. O que é combinado? Lembro. O que eu tenho visto quando eu estou pesquisando aí é que a pessoa fala assim, o coletivo de pessoas trans. Entendeu? Então, esse coletivo, ele vai se embater contra o outro coletivo que são de outro tipo de diversidade, entendeu? E isso meio que parece que eles estão se formando em nichos e que não são... entendi. Entendeu? Entendi. Tipo, essas semelhanças desse coletivo, né, os fazem um coletivo fechado. E aí o outro fechado, e o outro fechado. Esse lance de ser fechado não é bom, porque no final das contas nós precisamos ter o combinado, ter os acertos, ter a concórdia, né? Sim. De que nós somos, apesar de diversos, um todo. Tô pensando aqui. Entendeu? Que eu tô pensando. Na hora que eu li sobre isso, eu fiquei preocupada. Mas assim, alguns embates serão necessários, porque alguns movimentos, alguns coletivos... Eles precisam desses embates para se colocarem, né? Porque senão eles são excluídos. Até porque eles já são excluídos, então assim, eles precisam se empoderar, né? Ganhar poder na coletividade para lutar mesmo contra um outro coletivo, e nesse caso é imenso, porque é uma sociedade inteira, que exclui eles, né? É uma sociedade inteira. Não sabe nem por que está excluindo, mas... É aquela história. Aquela história do que vem de encontro pra gente, de informação, e a gente abraça sem nem entender por quê, né? Sem nem entender por quê, e às vezes a gente concorda com o que não deve concordar. Sem nem pensar a respeito. Por quê? Porque eu acho que os governos, e aí vou eu de novo, eles geram essa sensação, e quando eu falo governo, não estou falando de um governo de um país, não. Também. Mas eu estou falando de tudo que nos atravessa vindo de poderes, grandes poderes. Por exemplo, a grande mídia. Eles querem nos separar. É isso. Por quê? E nos separar, nos apontando como excluídos. Aí, a gente excluído, a gente se encolhe. E muitas vezes são esses podres poderes, né? Que acabam nos colocando ou colocando um coletivo contra o outro sem necessariamente precisar ser contra. Mas é exatamente isso que eu tô vendo. Entendeu? Quando eu pesquiso sobre na época que eu estava pesquisando sobre coletividade, eu li sobre isso. Da mídia convencional. Sim. Porque eles meio que no discurso estavam separando as pessoas em categorias. E aí a minha preocupação seria que essas pessoas tenham um combinado comum, entendeu? Uma concórdia comum. Sim. E as suas concórdias individuais em grupo. Sim. Mas que esse comum seja comum a todos.
O problema é que esse comum é feito por quem é o dono do poder, que são as leis, por Não, exemplo. eu tô falando dessas. Não tô falando dessa galera ruim, não. Eu tô falando das coletividades. Porque elas podem estar sendo jogadas uma contra a outra exatamente por essa mídia por comum. esse, então. Entendeu? Que essas coletividades deveriam ter os acordos, as concórdias. Sim. O que é comum a todas? Mas não sei se vai ter alguma Não coisa tem, não? que seja comum a toda. Dependendo. Eu acho que tem. Você quer o quê do seu planeta? O que você quer do seu planeta, não? Da sua comunidade? Mas tem gente que quer coisa diferente do que eu quero. E grave. Você tá falando da galera ruim. É. Da galera... É que é uma coletividade. Que é uma coletividade grande. Né? Que não enxergou que tudo é o planeta, o que mundo tudo é de todo. Exatamente. E aí, quando eu falo da mídia, eu vou lembrar do Michael Moore. Depois a gente coloca a referência, que é, se eu não me engano, foi Tiros em Columbine. Se eu não me engano, foi, com certeza. Ele mostra isso. Em 90 eu trabalhei com isso em sala de aula. A pergunta era, fazia uma análise da sociedade dos Estados Unidos e da sociedade do Canadá. E ele mostrava no documentário dele que a sociedade canadense tinha muito mais armas de fogo em casa do que a sociedade dos Estados Unidos. Mas os assassinatos em massa, aquele negócio nas escolas, entra na escola com uma não arma. acontecia, nem dá para avaliar, assim, comparar o tanto que acontece nos Estados Unidos e o tanto que acontece no Canadá. Mas por que se tem mais arma no Canadá do que tem mais nos Estados Unidos? E aí ele chega à conclusão que é pelo que você é invadido. Então, assim, você recebe todo dia, porque vende, notícia ruim vende. Então você recebe todo dia essas coisas ruins que te geram ódio, te geram medo, te geram a insatisfação, né, a desconfiança. Essas coisas... isso que te leva ao limite. Te leva, exatamente, porque você não parou para pensar. Enquanto a outra sociedade está trabalhando o quê? Outros valores e estimulando para você manter. E aí a gente vai lembrar daquele outro pod que a gente fez dos afetos, né? De Spinoza. Vai conseguir esse outro ambiente, esse outro coletivo, ele vai trabalhar afetos alegres, por exemplo, com notícias boas. E aí que constroem pessoas boas. Que constroem pessoas produtivas, que constroem pessoas criativas. Que se entendem parte de um combinado, se sentem... Que fazem a base de uma coletividade que deixa cada um ser individual. Exatamente. Mas que sabe que todos somos todos um. Mas eu sou ouvida. Você é ouvida. Todos têm voz. Todos têm voz, é isso aí. É isso que acho que a gente espera. A gente espera que em algum momento... É isso aí, ó. Tiros em Columbine. Valeu, diretor. É que a gente tem que perceber que todos, para ser uma coletividade, todos têm que ter voz. Todos têm que ser ouvidos. Todos têm que ter representatividade. Isso importa. Isso importa. Eu estava falando naquela hora dos coletivos, que o que eu quis dizer é o seguinte... O coletivo de feministas, o coletivo de pessoas trans, o coletivo de... Essa galera, eles têm que se unir para não ser vários coletivos. Eles têm que se unir para ter uma concórdia em que eles briguem por essa colocação na sociedade, entendeu? Entendi. É disso que eu estava falando, porque até de lá a coisa é muito grande. As pessoas ruins são muito grandes. Então, se eles forem um coletivo desse, um coletivo desse, um coletivo desse, eles são vários coletivos, mas não conseguem se transformar num grande coletivo. Então, por isso que tem que ter uma concórdia comum. O que eles têm? Eles querem ter representatividade? Eles querem se colocar politicamente? Então, todos eles, qualquer um que esteja lá, eles têm que falar por todos. Eu sei que é difícil. Eu tava pensando, fazendo esse exercício aqui. A nossa deputada, a Érica. Érica Hilton? Sim. Entendeu? Ela fala por todos, ela fala pelas mulheres,
Entendeu? Ela fala por todas as pessoas excluídas. É isso que a gente precisa. Qualquer um deles que chegue ao poder não pode falar só pela sua representatividade. Ele tem que saber que ele tem que falar por todos. Os nossos deputados iam saber disso, né? Mas eles estão a serviço... Eles estão a serviço de outras forças. Eu digo até que são as forças do mal. Né? Porque a gente tem uma galera boa, mas tem uma galera representando o mal mesmo lá. Eles não representam todos, eles representam porque as pessoas que querem excluir as outras. Pensa aí. O mal que ele faz para a maioria da população gera o bem para uma parte minúscula que ele faz parte. Será que gera o bem mesmo? Gera dinheiro, né? Gera... Mas, assim, é pensar bem pequeno, né? Eu acho, porque... Mas se são você pessoas se entende, pequenas. São pessoas pequenas. Porque são se você pessoas se entende parte mínimas. de um todo, imagina, se eu mudo, né, um lugar, se um lugar fica seguro para mim, né, que sou mulher e tal, ele é seguro para um homem, ele é seguro para uma criança, ele é seguro, né, se a gente pensa em segurança, mas aí talvez seja aquela questão da coletividade, o que passa em todas. Você tem que pegar, né, tem que haver, assim, quem é o mais vulnerável? E é a voz desse que tem que falar mais alto. Ele Por que isso tem que eu que tô liderar falando que essa coletividade de excluídos, essas coletividades, eles têm que ter a concórdia do comum, porque a gente está sendo atravessado, vamos usar a palavra de novo, por muitas forças ruins, muitas forças que querem dividir a gente. Sim. Muitas forças que querem dizer pra gente que você não pode, você não deve, você não... E a gente não entende nem porquê. Hoje em dia eu não entendo nem porquê. Como que alguém acha que teve uma procuração de Jesus, porque eu sou cristã, entendeu? Eu queria ver onde é que está lavrado em cartório a procuração que Jesus deu a ela para achar que pode falar em nome dele. Porque se ele respeitou a diversidade quando ele esteve aqui, como é que essas pessoas receberam uma procuração de Jesus para achar que podem excluir essas pessoas? Mas eu acho que aquele Jesus dessas pessoas, não é esse Jesus que você está falando aí. Qual Jesus que elas acham que elas estão carregando com elas? Qual é o Deus dentro delas? Eu nem conheço, assim, porque assim, eu vou falar. Você vai falar de Jesus cristão, falar do Jesus histórico. Que para mim foi um revolucionário que falou de igualdade. Exatamente. Né? Jesus é um revolucionário. Né? Em que, assim, ele foi assassinado pelo Estado por ser diferente. Essas pessoas que hoje em dia apontam os outros como errados foram as mesmas que mataram Jesus. Sim. E elas enxergam isso? Eu acho que se a gente continuar falando, uma hora vai enxergar. Elas falam o nome dele. O próprio Estado... por isso que eu tô querendo saber em qual cartório que foi lavrada a procuração. Então, eles pegam para ele. Alguém patenteou esse nome aí. Porque, você vê... Gostaria muito de saber. O próprio Estado que assassinou Jesus, ele cooptou as ideias. Ele trouxe para ele as ideias de Jesus... E trouxe o cristianismo para ele. Ele é um Estado que tinha vários deuses. Ele bota um Deus só. Por quê? Se eu não posso vencer, vou me juntar a eles. Vai se juntar a eles. Aí você pega todas as coisas de... E aí o que era revolucionário virou do Estado, virou o poder do Estado contra aqueles que ele defendia. É o que está acontecendo agora. Entendeu? Por isso eles que eu falo, pegaram esse Jesus aí, o que Jesus falou e transformaram... E viraram contra as pessoas. Porque se você aprende, se você não aceita o dê outro... a outra face. Como é que a pessoa numa igreja cristã, né, começa a falar de arminha? Não, vamos matar, vamos fazer... Como é que você pode conceber... É contraproducente. A pessoa não consegue entender. Por isso voltamos a... Nossa, a gente se perde nas conversas. Voltamos a... Cadê a inteligência? Cadê a inteligência? Não. Cadê a informação? Cadê você conhecimento sobre as coisas? Conhecimento sobre você. E sobre olha a coisa, tira o véu, que parece que envolvem as pessoas no véu da ilusão, da mentira. Tira o véu e olha pensando racionalmente.
Esse é o Jesus, ou esse aqui que tá querendo fazer assim, é o Jesus. Mas se ele só acredita no que falam pra ele... Mas essas pessoas que falam pra ele são só pessoas. São pessoas como ele. Então é importante que ele possa analisar unicamente e entender. pessoas, e pessoas muito ruins, porque se elas estão usando... Como sempre foram na história da humanidade. Quem domina... Quer continuar dominando. É por isso que eles querem que vocês não mandem os filhos para escola, que as pessoas não mandem os filhos para escola. Ou que a escola tem um projeto de anestesiamento, ao invés de discussão e ao invés de questionamento, né, do real conhecimento. Porque às vezes o conhecimento ele te desagrada. Não é aquilo que você estava esperando. Você fala, pô, não é isso que eu estava pensando. É só reprodução. Não, eu digo, às vezes quando você conhece uma coisa, você desconhecia uma coisa, você olha, você estuda aquela coisa, você fala assim, puta merda. Tava errada. Eu tava errada. A gente estava falando sobre isso. Quando a gente pesquisa sobre as coisas, a gente vai se aprofundando. O negócio faz assim na cabeça da gente. Puf! E quantas vezes a gente pôde... Muda de opinião. Muda de opinião. Muda de opinião. Eu quero ser, como é que é? Essa metamorfose ambulante. Essa metamorfose ambulante. E é muito bom ser uma metamorfose. É você tá pronto. Não é você ficar mudando de ideia, não. Mas é você se permitir crescer. Mudar pelo entendimento, pelo conhecimento, pelos afetos, né? É, porque os afetos fazem a gente mudar, com certeza. Quando a gente tem isso aqui, a gente se molda, vai se moldando de acordo com outro tipo de informação. Sim. É muito bom, muito bom. O que é isso? Eu esqueci! Ai, meu Deus, eu também. Eu tava vendo ele. Eu sou Laura. Eu sou Karen. E esse é o Por que não? Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Comente. Fale da gente pra ir pra todo mundo. Por favor. Tchau.